O delegado da Polícia Civil, André Luiz, reúne a imprensa na tarde desse sábado para dar todos os detalhes da conclusão das investigações do crime na qual foi vítima a Gessinalda Dantas, que tinha 51 anos. Ela foi assassinada com requinte de crueldade e perversidade no dia 10 de agosto de 2023, no bairro Paulo VI, aqui nesse endereço, nessa casa aqui. A imagem pode mostrar. Exatamente aqui nesse endereço onde a Gessinalda acabou sendo assassinada. Vamos acompanhar agora o que disse o delegado Dr. André Luiz, com todos os detalhes por que a polícia que investiga o crime acredita e tem como o José Matheus Dantas como autor do crime contra a própria mãe. Qual foi a motivação, a real motivação do crime? Por que Matheus, nesse endereço, nesse primeiro andar aqui do prédio, aqui na rua Presidentes Castelo Branco, no bairro Paulo VI, assassinou a própria mãe? Qual foi a real motivação? O que a polícia conseguiu apurar? Reunir esses elementos para se concluir as investigações. O Matheus continua negando a autoria desse bárbaro crime contra a própria mãe. O motivo realmente foi financeiro, foi dinheiro? Acompanhe aí, portanto, o que disse o delegado André Luiz sobre o caso. Hoje a gente está concluindo o inquérito policial referente ao feminicídio que tinha acontecido no dia 10 de agosto, envolvendo a Gessinalda, né, a vítima, e o suposto autor, o indiciado, foi justamente o filho dela, o José Matheus. Eu gostaria, inicialmente, né, na verdade, de agradecer algumas instituições que colaboraram demais para a conclusão da investigação. Obviamente, não posso deixar de falar sobre a minha instituição, a Polícia Civil, sobretudo o pessoal do plantão, que realizou toda a situação flagrancial lá no local, enfim, que foi presidido por Dr. Bruno Barcelos. Também gostaria de agradecer o pessoal da DEFU, porque uma parte do procedimento não aconteceu propriamente no dia dos fatos. Havia uma situação anterior que estava sendo investigada preliminarmente por parte da DEFU, que a gente anexou ao nosso procedimento porque foi relevante para chegar ao deslinde do feito. E gostaria de agradecer a equipe do ITEP, porque a perícia é fundamental nesses casos, como também agradecer à Polícia Militar, que fez todo o momento inicial do fato, preservou o local, enfim, toda essa interação, essa integração é muito importante para que os casos sejam solucionados com uma maior rapidez. Sobre o fato, como eu já adiantei, houve um indiciamento efetivamente ao final por parte do jovem, né, o José Matheus, de 18 anos de idade, filho da vítima. Foi indiciado por homicídio qualificado, sendo 3 qualificadoras. A questão do feminicídio, a questão do modo cruel como foi realizado o homicídio e também relacionado ao motivo torpe. Acho que é melhor abordar dessa forma. Vamos abordar cada qualificadora que vocês já vão entender mais ou menos o panorama fático. Sobre a questão do feminicídio, é fácil de se entender, justamente porque envolvia uma questão envolvendo mãe e filho, violência doméstica, enfim. Relacionado à questão do motivo torpe, pelo que foi observado, a motivação do delito foi justamente a questão envolvendo dinheiro por parte da vítima junto com o autor. Como eu já falei, a vítima era mãe do autor. O que aconteceu logo no início, que é justamente a questão que envolve, por exemplo, o boletim de ocorrência que foi feito na DEFU, é que no dia 2 de agosto de 2023 aconteceu uma subtração de um valor da conta de Gessinalda. Esse valor foi subtraído e Gessinalda chegou inicialmente no banco indicando que não tinha sido ela, também não tinha sido seu filho confirmou que efetivamente não tinha sido ele. Foram retirados os extratos foram autorizados de serem anexados ao procedimento do boletim de ocorrência, que foi gerado aqui, no parte da Polícia Civil, e quando se observou nos extratos, era bem fácil de observar aqui. A conta, foram 2 extratos, na verdade, o extrato da conta de José Matheus e o extrato também da conta da Gessinalda.
No extrato da conta de Gessinaldo era observado que havia um resgate de aplicação, e depois que era feito esse resgate de aplicação, eram feitos vários PIX para a conta de José Mateus. Depois que era feito esses PIX na conta de José Mateus, acontecia gastos. Big Rangos, Ligzarb, enfim, várias empresas locais que acabavam recebendo esse dinheiro justamente porque alguém estava consumindo esse dinheiro. Segundo José Mateus, inicialmente, para a mãe, para o banco, para a Polícia Civil também, ele chegou a ser ouvido aqui, relacionado à questão da DEFU, e ele negou. Ele negava que fazia Pix, ele negava que tinha acesso ao dinheiro, ele negava tudo. Ele negava, inclusive, que tinha acesso ao aplicativo do banco. Ele disse que não tinha acesso a nada. E aí, posteriormente, continuou essas diligências e tal. E a gente começou, quando aconteceu o fato, a gente teve que se aprofundar nesse caso. E aí a gente observou, a gente manteve contato com o pessoal do banco, testemunhas, familiares, e observou que José Mateus tinha um comportamento, digamos assim, dissimulado. Eu não quero focar aqui dizendo que é algo pessoal meu contra ele. O que eu estou falando é a questão fática. Questão de que foi observado que, por exemplo, para os amigos da escola, José Mateus falava que ganhava dinheiro porque trabalhava com a mãe no final de semana vendendo rede em São Bento. Ele falava que ganhava R$6.000 por semana. Ou seja, em tese ele dizia que tinha por mês mais ou menos R$24.000. E sempre quando ele saía com os coleguinhas, ele bancava tudo praticamente para os coleguinhas. Então, vamos ali comer em algum lugar. Quando chegavam lá, ele bancava tudo para os coleguinhas. E aí, nessas circunstâncias, para os familiares, ele dizia que era jovem aprendiz no Banco Santander. A gente chegou a oficiar o Banco Santander. Não foi identificado nada nesse sentido. Eles disseram que José Mateus nunca trabalhou lá. Para o pessoal do banco, quando aconteceu esse fato, José Mateus até tentou impedir que o pessoal do banco contasse que estava acontecendo esses desvios do valor. E aí José Mateus disse que a mãe era uma pessoa muito ruim para ele, que na verdade ele recebeu de uma herança de um tio dele, que seria do Exército, e quando ele recebeu essa herança, ele... tudo foi para a conta da mãe porque ele na época era menor de idade. Lembrando que José Mateus ele completou 18 anos em maio agora. Então, nessas circunstâncias, o pessoal do banco verificou que estava acontecendo alguma coisa errada, mas essa questão da herança, entre aspas, não importa para o banco. O fato o dinheiro estava na conta de Gessinaldo, exatamente. E essa versão que ele contou não se confirmou. Como já deu para perceber, para cada grupo, digamos assim, social que ele frequentava, ele contava uma história diferente. E aí, nessas circunstâncias, foi observado que, pelo que foi visto, extratos bancários e tal, ele estava realmente realizando a subtração dos valores da mãe. A mãe, Gessinalda, eu não a conheci no sentido de saber aprofundadamente como ela se comportava perante a sociedade. Mas houve um consenso de que era uma pessoa que, muito embora possivelmente tivesse muitas posses, era uma pessoa rica, digamos assim, para os padrões sociais da gente, ela não se comportava de nenhuma forma desse jeito. A residência no qual aconteceu os fatos era uma residência bem simples. Foi relatado até que a Gessinalda, ela, durante a semana, por exemplo, ela costumava ir comer no restaurante popular para não precisar gastar uns valores elevados relacionados à questão de gasto com almoço. E durante o final de semana, restaurante popular fechado, ela iria na casa de inquilinos familiares para comer. Ou seja, demonstrava efetivamente que era uma pessoa bastante humilde no seu comportamento. Já José Mateus era totalmente diferente. José Mateus, com autorização da mãe, no caso, muito possivelmente na companhia da mãe, foi comprado até um celular para ele, um iPhone 14, de mais ou menos R$7.000. Esse celular foi comprado por conta do aniversário dele, só que isso ia muito além. O comportamento de José Mateus efetivamente era no sentido de que, tipo, eu tenho dinheiro. E a mãe não. A mãe, mesmo tendo dinheiro, a mãe não se comportava dessa forma. Ela queria, de todas as formas, poupar dinheiro por alguma circunstância. E aí, o ápice de toda a situação aconteceu, salvo engano não, de certeza, na própria quinta-feira, no dia dos fatos. Gessinalda, ela esteve no banco. O banco já tinha identificado, um detalhe a se acrescentar, o banco já tinha identificado que havia uma pessoa que mantinha contato com o banco que muito possivelmente não era Gessinalda. E, inclusive, houve ligação. Havia uma pessoa que ligava para o banco, se passando por Gessinalda, que claramente não era sua voz, e na verdade era uma voz masculina. E, pelo que
por tudo que foi investigado, se tratava justamente de José Mateus. Pronto. Quando foi na quinta-feira, no dia dos fatos, a mãe esteve, no caso o Gessinaldo, a vítima, esteve no banco. Quando ela esteve no banco, ela reclamou porque estava falando com o pessoal do banco e o pessoal do banco pelo telefone. E o pessoal do banco não estava respondendo. O pessoal achou estranho porque não tinha recebido nenhuma mensagem dela. Verificaram a situação e quando verificaram a situação, observaram que o mesmo número que mantinha contato com o banco, dizendo que era Gessinalda, era o mesmo número que mantinha contato com Gessinalda, dizendo que era o banco. Por toda a situação, vocês já estão entendendo mais ou menos o que é que aconteceu. Gessinalda recebeu essa informação, foi observado, inclusive, que o número do banco estava bloqueado no celular de Gessinalda, tanto para o WhatsApp quanto para a questão de ligação. Então, nessas circunstâncias, a Gessinalda, no dia dos fatos, saiu por volta mais ou menos entre meio-dia e 1h do banco e, creio, até então ela não acreditava que o filho estivesse subtraindo os valores delas. Apesar de existir um boletim de ocorrência, existirem extratos, existirem toda uma situação demonstrando que os valores que pertenciam a ela estavam sendo resgatados, porque o José Mateus tinha acesso à conta dela integralmente, praticamente. E, inclusive, amigos dele do colégio indicaram que era normal ver ele mexendo no aplicativo de banco, apesar de, inclusive, ele ter negado na delegacia que tinha acontecido isso. Então, quando, possivelmente, Gessinalda percebeu a situação e ela chegou em casa, José Mateus não estava em casa, José Mateus estava na escola. José Mateus saiu da escola, salvo engano, às 16h e pouco. Eu não me recordo agora o exato momento, mas a gente tem essa informação. E ele passou mais ou menos meia hora na frente da escola e foi para casa. Acho que ele chegou por volta das 17h em casa. Possivelmente, Gessinalda, no primeiro encontro que teve com José Mateus, quis confrontá-lo, de querer saber o que é que tinha acontecido, e aí, efetivamente, aconteceu os fatos. Detalhes de como, tipo, aconteceu isso, depois isso, não tem como eu afirmar, justamente pela circunstância de que era uma residência, tinham 2 pessoas dentro da residência, isso eu acho que até eu foco um pouco depois nisso, porque, como eu já falei, vai ter muitos detalhes sobre o fato. Mas haviam 2 pessoas na residência e não tem como a gente saber efetivamente qual foi a dinâmica dali. Mas o fato haviam 2 pessoas na residência e uma pessoa era a vítima, que acabou ocorrendo sua morte, e a outra pessoa era o autor, que era justamente o filho da vítima. Encerra um pouco. Doutor, pergunta. Quanto foi que ele desviou da mãe? O senhor tem essa informação no banco? Como assim? Quanto de dinheiro? Valor? Sim. O que eu tenho de informação que eu posso passar é justamente o que consta nos autos, porque a gente teve acesso por conta do boletim de ocorrência relacionado à DEFU, e esse acesso que a gente teve, inclusive, foi autorizado pela própria Gessinalda e pelo próprio José Mateus em 2 de agosto de 2023. O valor inicial era R$ 31.200, salvo engano. A polícia recebeu a informação, como a imprensa também recebeu essa informação, que tinha moradores escutado tiros no local. Na sequência, a polícia esteve no local e, na verdade, a Gessinalda foi morta a tiros. O senhor foi com tirada de facas, não é isso? Sobre como ela se encontrava, foram 3 instrumentos utilizados para o crime. Havia efetivamente uma faca, da forma como o senhor está falando. Havia também 2 troféus. Um troféu ele era acrílico ou vidro, e o outro troféu era de madeira. Esses 3 instrumentos foram utilizados para agredir várias vezes a vítima. No caso, pelo que o senhor conseguiu constatar na investigação, então não teve participação de mais ninguém, foi só o Mateus mesmo? Não teve participação de mais ninguém. Vocês preferem continuar tudo? Pode. Pronto. Sobre a situação do fato. O que é que foi visualizado no local do fato? Primeiro ponto. No local, são 3 possibilidades de entrada e saída. Só existia 2 varandas, que davam acesso para a parte exterior do imóvel, e havia a parte da escadaria. A casa de Gessinalda ficava integralmente no primeiro andar da residência. Em resumo, era um bloco, a casa, sendo que havia uma residênciazinha na parte de baixo, alugada, que até então a gente não recebeu informação sobre existir moradores no local. A gente fez a oitiva, essas pessoas indicaram que não estavam na residência. E havia a casa dela, que tinha um portão de correr. Na parte de baixo era uma garagem, no qual ela colocava algumas coisas de reforma, isso. Subia no primeiro andar, a escadaria, e chegava na residência dela. A residência dela era composta por 2 quartos, sala, cozinha, e tinha a varanda
da frente e a varanda de trás. Basicamente era isso. Lá no imóvel, não tinha nenhum vestígio de outra pessoa que tivesse passado pela escadaria, pela varanda do muro e pela varanda da frente da residência. Não tinha sinal nenhum. Ou seja, a priori, a indicação é de que só existiam as pessoas que estavam dentro da residência. A situação que Matheus foi encontrado dentro da residência é, no mínimo, estranha. Ele estava totalmente nu dentro do banheiro, como se tivesse tomado banho, ainda com o cabelo molhado, e havia um pouco de sinais de sangue nos braços dele. A roupa de Matheus foi encontrada só no dia seguinte, porque um vizinho acionou a polícia em decorrência de ter encontrado uma sacola que estava pendurada num pé de limão na casa dele. Quando ele foi mexer na sacola, achou estranho, ele estava achando até que era um bicho morto, mas quando ele foi mexer na sacola, ele identificou justamente que eram roupas utilizadas, aparentemente, no crime. Por quê? Eram roupas que estavam molhadas, com sangue, capuz que era utilizado por Matheus, a gente confirmou essa situação, o capuz que era utilizado por Matheus para ir para a escola, uma calça de moletom da mesma marca do capuz, que Matheus disse que era dele, mas ele nunca tinha usado. Foi encontrado também meias, que as meias, inclusive a impressão da meia, ela acabou tocando no sangue da vítima. E até isso constou na perícia do ITEP, que a identificação da meia, o nome da meia, a marca da meia, constava numa pegada lá, e eles identificaram que era justamente essa mesma meia lá no local onde foi encontrado após. Tinha também uma balaclava. A única coisa que José Matheus dizia que não era dele era essa balaclava. O resto, tudo ele dizia que era... inclusive foi encontrado uma cueca. Todos esses objetos, exceto a balaclava, todas essas vestimentas, exceto a balaclava, tinham sinais de sangue humano. Ainda não chegou a confirmação relacionada de quem seria esse sangue e tal, mas isso a gente está aguardando o ITEP concluir. Doutor, para a polícia ele agiu sozinho, doutor André? Agiu sozinho. Como eu te falei, não tenho nenhum vestígio de que existia outra pessoa dentro da residência. É importante salientar também, aproveitando a pergunta de Cardoso, é que a situação é totalmente diferente, por exemplo, de um crime que envolve disparo de arma de fogo. Quando envolve um crime de disparo de arma de fogo, a pessoa pode atirar a uma distância um pouco mais distante da vítima e, consequentemente, não ter contato com o sangue. Já no caso de crimes envolvendo faca, no caso específico troféu, existe a necessidade, praticamente, da vítima ter contato, ou, no caso, o autor ter contato com a vítima. E aí, consequentemente, o que acontece é essa situação de o autor dos fatos acaba tendo nas suas vestes, no seu corpo, vestígios que indicam a situação ocorrida, ou seja, efetivamente a questão das agressões e que, consequentemente, geram a consumação da morte da vítima. Um outro detalhe a se falar é sobre... Agora esqueci. Vou fazer uma pergunta aqui, doutor André, sobre essa questão dessa versão que ele apresentou e, segundo informações, sustenta até agora. Ele teve um tempo, depois da morte, para acionar algum vizinho, não sei, falar dos tiros, gritar dentro de casa. Ele pensou tudo isso, como é que ele iria fazer para tentar driblar a polícia? Veja, a gente não chegou exatamente a essa situação. A gente chegou à versão que ele apresentou. Só um adendo, é que eu lembrei o que eu queria falar. Outra circunstância que a gente achou muito suspeita é a questão das mãos de José Matheus. Quando a gente olhava as mãos de José Matheus logo após os fatos, a mão esquerda dele estava muito pouco ferida. Ele alegou que o autor dos fatos, que ele alegava que era um assalto, teria pegado um pedaço de vidro e raspado na mão dele. Só que a raspagem só ocorreu em tese na mão direita, porque a mão esquerda estava muito pouco lesionada. A mão direita dele apresenta sinais justamente de lesão. O que é que eu indico que é essa circunstância? Inclusive o próprio ITEP também foi por esse viés. As lesões provocadas, lembrando que Matheus é destro, ou seja, ele usa a mão direita como mão preponderante. Então o que é que acontece? Como Matheus é destro, é bem possível que no momento que ele estivesse fazendo as lesões na vítima, a faca ou o troféu, enfim, os objetos que ele estava utilizando podem ter escorregado, porque primeiro, o tecido humano é fofo, mas vai ter a parte óssea, enfim, não é tão simples, digamos assim, a situação. E aí, além disso,
quando a pessoa começa a fazer as lesões, evidentemente vai começar também a ter sangramento. O sangue pode servir como se fosse como um agente deslizante e aí, consequentemente, a pessoa que está agredindo passa a também ficar lesionada justamente por conta da situação. Doutor, quantas perfurações o Matheus aplicou na mãe que até agora a gente não sabe? Essa pergunta é um tanto quanto complicada de responder. Lembra que eu comentei logo no início que houve um indiciamento pela questão do motivo cruel? Pronto. Essa situação, no laudo necroscópico, não há uma indicação precisa de foram 35 facadas, foram 20 facadas. Não estou dizendo que foi essa quantidade, só estou exemplificando. Mas o que acontece é que há uma indeterminação da quantidade, eles colocam múltiplas lesões provocadas por objeto perfuro cortante, exatamente. E aí eles colocam também relacionado aos outros objetos que foram utilizados. Porque o objeto, no caso, o troféu de madeira, ele era contundente. Então, geraram lesões contundentes na vítima. O objeto que era também de vidro, geraram lesões cortantes na vítima. Entendeu? Aí tudo isso constou no laudo, mas não há uma explicitação precisa da situação. E aí a crueldade é justamente em decorrência da quantidade de lesões que foram geradas, até pela agressividade exacerbada do autor frente à vítima. Doutor, o portão estava como se tivesse sido parcialmente arrancado. Quem foi que fez aquilo? Relacionado a essa situação, entra um pouco na situação também dos disparos de arma de fogo. A situação foi a seguinte: a gente conseguiu visualizar parcialmente a informação relacionada à câmera de segurança que se encontrava lá na rua. Na câmera é possível evidenciar parte da frente da residência. Nessa parte da frente da residência, a gente verifica que em um determinado momento, em um determinado horário, surgem dois homens, e quando surgem esses dois homens, eles começam a meio que tentar observar, tipo, alguma coisa está acontecendo dentro da residência. A gente ouviu outros vizinhos, e esses outros vizinhos também relataram que começaram a escutar certos ruídos dentro da residência que acharam estranho. Então isso chamou a atenção da população, e duas pessoas tentaram chegar até o local justamente para tentar resolver a situação, digamos assim, ver o que estava acontecendo. Então, a gente tem a menção de que esses dois homens chegaram ao local não para agredir a vítima, mas, no caso, para ver o que estava acontecendo com a vítima. Mas a chegada da polícia a esses homens já estava... Já tinham saído. A polícia não identificou, na verdade, quem eram. Não foram identificados esses dois homens. Esses dois homens estiveram no local. Primeiro, arrombaram uma porta, que é a porta referente à residência que fica abaixo da casa de Naldinha. E aí, consequentemente, eles entraram rapidamente, olharam que não tinha acesso, saíram e depois começaram a tentar arrombar a porta dela. Pelo que a gente visualizou, até pericialmente falando, não há vestígio de que essas pessoas que estavam tentando ou arrombaram a porta, no caso o portão da casa de Naldinha, elas conseguiram acessar propriamente o primeiro andar, entendeu? O senhor chegou a ouvir ele ontem novamente, e o que é que o senhor mais chama a atenção da fala dele de ontem? Ontem, eu tentei reinterrogá-lo. Como houve a situação flagrancial, ele inicialmente tinha sido ouvido pelo delegado plantonista na sexta-feira, que era o Dr. Bruno Barcelos. Na sexta-feira, né, no dia 11 de agosto, ele efetivamente tinha conversado, ele expôs a versão deles dos fatos. Mas quando foi ontem, no caso na sexta-feira, eu chamei, depois de juntar todo o arcabouço informativo referente a esse inquérito policial, eu chamei para ver se existia a possibilidade de ele apresentar realmente a versão dele, no sentido de vou manter o que eu estava falando, vou mudar, enfim. Quando eu conversei com ele, ele se manteve em silêncio. Ele preferiu não falar nada. Nem sobre o banco. Não foi isso. Oi? Nem sobre o questão do banco que o senhor... Não quis falar nada. Quis manter integralmente em silêncio. E o direito dele foi respeitado. Os familiares dele, o senhor chegou a conversar, o que é que eles falaram para o senhor? Cheguei a conversar com alguns familiares. Existe familiar que não acredita de jeito nenhum que possa ter acontecido o fato. E existe familiar que, desde o primeiro momento, já indicava que entendia que a versão apresentada pelo José Matheus era muito frágil. E, inclusive, só para lembrar mais uma coisa, eu já, antes mesmo de conversar a entrevista, eu já tinha dito a vocês que o caso tinha muitos detalhes, tanto é que a entrevista está ficando bem longa. Mas uma coisa interessante é que José Matheus, salvo engano, já chegou a ser assaltado 3 vezes ou 4 vezes. Numa dessas vezes, toda a dinâmica dos fatos lembra muito a dinâmica que José Matheus apresenta referente a esse fato. Então,
o que pode acontecer. Numa interpretação relacionada a esses fatos, ele pode estar rememorando essa situação para tratar a respeito desse fato. Entendeu?